Está no ar mais um episódio do Fast Talks, o programa que fala sobre o que realmente mexe no mercado. Hoje eu converso com alguém que respira inovação, vive o ecossistema de startups intensamente e acaba de ser reconhecido com os maiores prêmios do setor. Nosso convidado é Anderson Gil, eleito investidor anjo do ano no Startup Awards 2024, o prêmio mais respeitado do ecossistema de inovação do Brasil. Com mais de 24 anos de experiência em vendas online, atuando em mais de 160 países, Anderson é também fundador do Angel Investor Club, uma comunidade global de investidores com presença em 26 estados e outros 7 países, mentor de centenas de empreendedores e investidor ativos em dezenas de startups. Com histórico de diversas sedas bem-sucedidas, algumas nem tanto, e outras que renderam boas histórias. Anderson, que honra te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Fast Talks. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho sempre bacana de poder compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de história, empreendedorismo. Afinal de contas, é isso que gera emprego e renda e movimenta esse país, né? Então, obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Show de bola. Além disso, estou sempre acompanhado do meu parceiro Rodrigo Borges. Preparado para hoje? Sem dúvida, hoje não é só uma conversa entre inovação, dinheiro, investimento, mas é uma conversa entre amigos, né? Há algum tempo já conheço o Anderson e eu tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo episódio. Show de bola. Pra gente abrir aqui, eu queria falar, não tem como deixar de falar sobre o prêmio. Tu foi indicado 7 vezes consecutivas no Startup Awards e agora foi eleito investidor anjo do ano. Conta pra gente quem é o Anderson Gil, um pouquinho mais da tua história, o que tem por trás de tantos reconhecimentos e como que tu começou nessa jornada de ecossistema de inovação e startups. Perfeito. Eu costumo dizer que foi mais fácil fazer 9 exits e ter um unicórnio no portfólio do que ganhar o Startups Awards, porque foi 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e finalmente 24 acabei ganhando o prêmio. Mas, na verdade, eu tenho uma jornada grande digital. Coloquei meu primeiro site no ar em 15 de janeiro de 2000, construindo uma história com a internet. E de lá vendi passagens aéreas, seguro de viagem, aluguel de carro, serviço financeiro, educação, enfim. E foi bacana que no final de 2016 me convidam para entrar na Anjos do Brasil. E tem um pouquinho de história bacana em torno disso, porque meu pai foi um cara muito pobre, família de 13 irmãos. Meu pai foi engraxate, cobrador de ônibus, entregador de roupa lavanderia, frentista de posto de gasolina. E com 8 anos de idade eu vou morar numa casa de 450 metros quadrados. E nessa casa tinha 2 empregadas residentes. As empregadas da minha casa foi irmã do meu pai, primas do meu pai, tia do meu pai. Foi uma coisa que impactou muito, porque era uma forma que ele tinha de tirar as pessoas do interior para vir para Porto Alegre, trabalhar, estudar. E assim que eles conseguiam um emprego em outro lugar, eles saíam da minha casa e voltavam outro parente, né? Então foi dos meus 8 anos até os meus 17. Minha casa, de certa forma, foi uma casa de passagem. E foi algo que me marcou, e aquelas coisas lúdicas de criança de, cara, um dia quando eu tiver dinheiro, quero pegar um morador de rua e ensinar para esse cara a ser eletricista, ser hidráulico, numa casa de passagem. Quando ajudasse essa pessoa a conseguir um emprego, eu traria outra pessoa no lugar dele e assim por diante. Só que a casa de passagem acaba sendo uma ONG. E eu nunca realizei o sonho da casa de passagem. Então, quando me convidaram para entrar na Anjos do Brasil no final de 2016, eu fui, tá aí a casa de passagem, só que em vez de formar um peão, vou formar um empresário que vai gerar emprego e renda. Então hoje, como investidor da Venture, da Grow, da UOL e da Bossa, por vários veículos, eu tenho hoje mais de 100 startups no portfólio que empregam umas 1.500 pessoas. Então, de certa forma, acabei criando a minha casa de passagem, mas de outra forma. E um pouco muito disso, né? Entender bastante digital, conheço bastante, aí 24 anos vendendo alguma coisa online, como eu comentei. Então, a minha tese é muito mais uma tese de smart money do que de investimento. Então, cheque pequeno e apoiando os empreendedores com mentoria, conexões, geração de negócio. Então, foi um pouco disso que levou essa jornada de 2017 até 2025, praticamente um exit por ano. E, enfim, apoiando e impactando na vida de muita gente, já direto, indiretamente, já, na verdade, indiretamente eu nem sei, mas diretamente já foram 32 pessoas que conseguiam atingir lá o primeiro milhão. E daí a gente cria aquele sonho maluco de ajudar a fazer mais de 1.000 antes de morrer, tanto Sim. que eu brinco com Deus, deixa esse cara, dê saúde para esse cara viver bastante para ele atingir o sonho maluco dele. Sim. E é isso. E que história de superação. 24 anos, casando exatamente com 2000 a 2024. Acho que só isso mostra também um pouco sobre resiliência e para quem tá nos ouvindo, o quanto que a gente tem que persistir em qualquer coisa, né? É normal a gente começar um processo, às vezes o assessor, a gente pega um assessor às vezes um pouco mais ansioso, já quer virar expert em 6 meses, 1 ano,
E as coisas não são exatamente assim, as coisas levam um pouco mais de tempo, né? Mais de 2 décadas aí para conseguir ser consagrado com um prêmio tão relevante no setor, né? Muito legal, né? E essa experiência toda do Anderson é bacana, que eu sou uma prova viva dela, né? Em algum momento da vida executiva, quis empreender um pouco, paralelo a isso, né? E eu tive a grata felicidade de receber o contato do Anderson por uma indicação. A gente começou a conversar, ele ajudou aquele empreendimento de startup lá no início. E a gente ficou, acho que pelo menos uns 6 meses envolvidos no projeto. Era um projeto bem ousado, mas foi mais uma startup dentro de tantas outras com uma ideia bacana que por algumas razões não deram certo, o time e coisas que a gente pode aprender com o Anderson hoje. Então, eu vivi o que o Anderson fala, do quanto ele ajuda, o quanto ele apoia, o quanto ele está presente, e sem contar com esse conhecimento gigante que ele tem do mercado, de conexão, para ajudar as pessoas a crescerem, a evoluir. E tem esse lado social, que às vezes fica um pouco mais invisível. A gente vê a questão do dinheiro, do crescer, de unicórnio, as pessoas visualizam às vezes muita grana, mas tem muito mais do que isso, né? Tem todo um amparato social que acaba sendo feito paralelo para apoiar e além do aprendizado, que sem sombra de dúvida é muito superior a, quem sabe, a fazer uma graduação, enfim, pelo nível de exigência que a pessoa tem de buscar e de se diversificar, se diferenciar para tentar dar certo, porque ser empreendedor já é difícil. Ser empreendedor no Brasil, eu acho que a Mais gente difícil ainda. bota uma pitada a É mais de dificuldade, desafiador, né? com certeza. E Anderson, acho que indo em linha com isso, que tem um papel muito além de só colocar um dinheiro e achar que as coisas vão acontecer a partir disso. Eu acho que, na verdade, é muito maior do que isso, né? No teu envolvimento, de buscar conectar os parceiros, até aportar um pouco menos e levar mais a conexão do networking para as pessoas irem andando dessa forma e conectando. É, como que isso se traduz em exemplos? Como que tu poderia trazer isso? Como que tu faz essas conexões? E por que isso não se resume só a dinheiro? Perfeito. Eu sou da teoria que quando pergunta a minha tese de investimento, eu costumo dizer que a minha tese de investimento é não perder dinheiro. E a única forma de não perder dinheiro é ajudando os negócios a dar certo. E partindo do pressuposto que se tu tem um produto com uma solução validada, com alguma atração, o maior desafio desse negócio geralmente é vender, Uhum. né? Então aí que entra um pouco do meu expertise, é 24 anos, na verdade são 24 anos vendendo online, mais 11 anos vendendo no varejo. Eu já vendi desde prego, areia, tijolo, cimento, tinta, dos 17 até os 23 anos eu tinha uma empresa de material de construção. Depois fui vender camiseta, depois fui ser 1 ano e meio funcionário público e depois voltei para esse negócio e me embarquei direto no digital. E como essas empresas, as empresas nascentes precisam vender, na maioria das vezes, falta uma conexão dentro de uma Big Corp, dentro de uma corporação, e é muito do que a gente trouxe dentro do Angel Investor Club, inclusive a empresa que eu vendi para a Vetex, eu vendi uma empresa para a Vetex 50 dias antes da IPO, que eles fizeram IPO valuation de 3,7 bi de dólar, Meu Deus. início. E depois que eles estavam com a solução validada, eu falava para eles, quando a gente está começando um negócio, ninguém conhece o Anderson, ninguém conhece o Marcelo, o Michael, o Marlon, e ninguém conhece o SweetShare, mas provavelmente eles vão conhecer os nossos clientes. Então eu sempre falava para eles, vamos botar algum cliente grande para dentro de casa. Então foi através de uma conexão, consegui fazer com que a Natura virasse cliente, depois que a Natura virou cliente, a Arezzo virou cliente. E depois de 3 meses a gente já estava com umas 5, 6 empresas grandes como os clientes, e a gente conseguiu uma matéria na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, exatamente pelo perfil dos clientes que eram nossos clientes. Eu consegui também a matéria na Pequenas Empresas, Grandes Negócios por relacionamento. Eu não paguei nada pela matéria. E foi muito legal que a gente, naquele ano, foi em pleno Covid, foi em fevereiro, março de 2020, iniciou o Covid, a matéria saiu em 18 de agosto de 2020. A gente passa aquele ano de 40 mil reais de MRR, de receita recorrente mensal, para 270. Tanto que a Vetex nos compra em maio de 2021. E num ano super atípico, né? E num ano super atípico. Então, foram as conexões que nos proporcionaram crescer de forma mais acelerada. Então, com essa tese de que não necessariamente que as startups mais precisam seja de investimento, eu acabei construindo um ecossistema para apoiar o empreendedor. Então, dentro do Angel Investor Club, a gente tem lá a rede de inovação de Braskem, Bosch, DASA, Einstein, Pfizer, Arezzo, Grandene, Randon, Marco Polo. E também tem, toda vez que eles têm que lançar um desafio de inovação aberta, eles compartilham com a gente distribui
para os líderes de comunidade, distribui para startups em todo o Brasil. Então, assim, te ajuda muitos negócios a gerar algum nível de tração. E é muito bacana porque, na maioria das vezes, com 5, 6, 7, 10, 15 mil reais, tu já tira uma startup do Vale da Morte. O Vale da Morte é exatamente o que a gente fala entre tu começar o negócio, ele pegar a tração e ele superar aquele vale de pagar os primeiros colaboradores. Enfim, para ter ideia, essa empresa que a gente veio da Provetex, o meu investimento na época para eles foi 50 mil reais por 15% da empresa, porque eles precisavam mais ou menos de 3.500 reais por mês para os 3 founders estarem juntos. Sim. Tanto que eu falei para 2 meninos, peçam demissão, vamos construir esse negócio junto. E foi muito bacana porque eles pedem demissão em maio, a solução que teve que refatorar alguma coisa fica pronta em julho. Eu tô no Web Summit em Lisboa em novembro de 2018, esqueço de fazer o depósito para eles da grana que eu mandava todos os meses e mando uma mensagem por WhatsApp dizendo o seguinte: Michael, sinto muito, esqueci de te mandar o dinheiro. Ele fala assim para mim: Anderson, não te preocupa que a gente não precisa mais. Né? Então é muito legal, porque às vezes com pouco recurso tu consegue desde que tu cria as conexões certas. Então essa parte de networking de fato ajuda muito o empreendedor no início de jornada. E fica também aquela máxima, que é um pouco clichê, acho que para quem já tá um pouco mais do meio de mercado, seja de startups ou um mercado mais tradicional, que nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Exatamente. Então, erre aos poucos e tenha negócios mais diversificados, né? Nesse quesito, foi interessante um pouco da estratégia que eu defini, porque como eu não conhecia o mercado ainda, eu precisava aprender. Por isso eu viro investidor da Venture, da Grow, da Wall e da Boss. Então é muito bacana que nesses veículos tu coloca um cheque de 50 mil reais, 100 mil, e tu parte a fazer parte de um pool de 15, 20 startups. Então eu fui meio que aprendendo, participando do processo de seleção de startups, entendendo o que fazia sentido ou não. Tanto que eu costumo dizer que um bom investidor é aquele que tem discernimento, que consegue discernir e separar do que é uma boa startup do que uma boa startup para investir. Porque muitas startups são boas startups, mas o que é uma boa startup? É uma empresa nascente que vai gerar emprego e renda, que vai se tornar sustentável. Mas uma boa startup para investir é aquela que vai crescer e tem um movimento de M&A previsível. E eu meio que acertei um pouco mais do que os outros o que tem de M&A previsível. Talvez por isso eu tenha feito mais êxito que normal. Sim. E agora ele vai contar qual é o segredo. Mas é interessante fazer essa interpretação também, Anderson, porque hoje, quando se fala em investir numa startup, normalmente as pessoas sempre imaginam uma grande possibilidade de ganho, né? Um ganho muito elevado. E você traz aqui para nós que tem formas e formas de olhar as startups. Mas quando tu tá investindo em startup, tanto que eu comento, né? Porque realmente minha performance é um pouco fora da curva. Porque a única certeza que se tem quando tá investindo em startup é que tu vai perder dinheiro. Eu já perdi dinheiro investindo em startup. Tanto que das minhas 25 que eu investi, eu tenho 2 write-off. Write-off é quando tu tira a startup de portfólio, né? Que tu perde o investimento. Eu chamo que eu tenho cashback. Cashback são aquelas que eu ajudei, que performaram, mas fica andando de lado. Eu chego por founder, não quer devolver a minha grana, e daí eu faço uma negociação, ele acaba me devolvendo, e as outras foram saídas e ainda tenho 12 no portfólio. Essas são as que eu invisto na pessoa física sozinho, tá? Então eu tenho uma tese de investir sozinho e tenho a tese de investir por veículo. Mas voltando ao tema, a única certeza que a gente tem quando está investindo em startups é que provavelmente vai perder dinheiro em algumas delas. Por isso, exatamente como tu falaste, de ter portfólio. Tu tem que construir portfólio, porque botar todos os ovos na mesma cesta, com certeza no tropeção, vai a cesta inteira e perde tudo. Sim. Exatamente isso. E aí, tu tinha comentado também de alguns fatores, enfim, que tu busca valorizar quando investe, para poder separar um pouco o que é bom ou ruim e o que vale de fato colocar dinheiro, né? O que mais te chama atenção? É mais sobre time, dor, escalabilidade? O que tu busca quando tu vai selecionar um investimento? Agora, Rodrigo, já vou responder um pouco junto aqui. Qual que é o segredo? Na verdade, tô tentando, tô indo pelas beiradas. Não tem segredo, mas eu vou dar vários insights agora. Primeiro, eu olho muito o tamanho de mercado. Eu vejo muito, até alguns veículos investindo em startup que o mercado dela, máximo, o teto dela vai ser de 200 milhões, 300 milhões. Então, tu imagina que para um fundo fazer um investimento série A, que no Brasil já seria um investimento acima de 10, 15 milhões, e partindo do pressuposto que eles ficam com 10%, essa empresa tem que ter já um valuation de em torno de 100 milhões.
Se o mercado, e como o fundo investe com perspectiva de devolver 10x, né, é o que a gente tem dentro do Venture Capital, se o teto do mercado é 300 milhões, a gente nunca vai conseguir fazer Série A numa startup. Então, o que eu olho sempre é Tansanson, pensando no tamanho de mercado como um todo, e no final o mercado que vai ser endereçável. Eu gosto de mercado de bi. Então, e até quando eu entrei na indústria do turismo, o meu mercado de passagens aéreas, quando eu entrei na época, ele era um mercado de 12, 13 bilhões de reais por ano, né? São negócios gigantes, assim, de movimentação financeira. E quanto maior o tamanho de mercado, menor é a participação que tu precisa ter dele para tu ter um belo dunquião dele. Então, e tem outra, né? Dentro do mercado brasileiro, pensando em M&A, geralmente quando a startup atinge em torno de R$1 milhão de MRR, seria 12 milhões de ARR, de receita anual, ela entra numa linha de aquisição, ela já entra num perfil. Então, essa característica, então, o tamanho de mercado acaba fazendo diferença, porque tu tem que estar no mercado que permita crescer. Além disso, eu tenho um número mágico de founders, eu gosto de 3 founders numa startup, como eu invisto muito no early stage. Eu gosto de startups que tenham 3 founders, por quê? Porque tem que ter quem code, porque tu parte do pressuposto que é uma solução de base tecnológica, então tem que ter quem code, quem venda e quem entregue, né? Porque se tu não tem quem entregue, mesmo vendendo, depois tu não consegue ter retenção. Então tem essas características. Então, fundadores, e tanto que o slogan do Angel é investimos em pessoas, transformamos vidas, realizamos sonhos. Eu costumo dizer que eu não invisto em negócio, eu costumo dizer que eu invisto em pessoas. Até por acreditar muito no estágio inicial, é tudo uma grande aposta, na verdade. Mas a capacidade que o empreendedor tem de ser coachable. O que é a capacidade de ser coachable? Rapport, empatia, aquele empreendedor que tu consiga. Porque não adianta tu botar Newton, Einstein e Jobs do lado do empreendedor turrão, porque ele vai falar, e esse empreendedor vai ter as suas próprias verdades e não vai estar aberto a construir uma outra verdade a partir da verdade de terceiros. Né? Então, essa questão de ser coachable, para mim, é extremamente importante. Tamanho de mercado, capacidade de execução, o time multidisciplinar. E daí eu começo também a olhar muito em units economics, né? Olhar o negócio um pouquinho mais a fundo. Então, churn é o que é a parte de clientes que entra e que sai. Então, churn abaixo de 3,5% acaba sendo um indicador bom. Eu gosto de olhar negócio com churn abaixo de 5%, porque quando tu tem um churn elevado, não adianta, tu bota clientes em quantidade para dentro de casa, mas se tu perde também, tu não consegue empilhar receita e não consegue criar aquele gráfico de exponencialidade que tem nas startups, né? Que não fica dando barrigada. E se fica dando barrigada, não tem aquele crescimento exponencial. E posso dizer também que outra característica que eu olho bastante é margem, escala e recorrência. Né? Então, se o negócio tem previsibilidade, que tem margem... por que margem? Porque a maioria dos M&As se dão com os negócios com EBITDA entre 25% a 30%, sempre daí para cima, daí para baixo fica difícil de vender uma companhia, por isso que tem que ter margem. Que tenha escala, que seja mercado grande o suficiente para proporcionar crescimento e escala, e recorrência pela característica que tem que ficar empilhando receita, então tu tem aquele gráfico ascendente também, então essas características. Eu poderia te elencar no mínimo mais umas 10, 15, mas senão eu vou até amanhã conversando aqui. Mas deixa eu aproveitar nessa linha dessas características, quando você fala pessoas, a gente sempre tem uma imagem de início de uma startup, são pessoas mais jovens, isso e aquilo. Ao longo desse tempo todo, né? Você acha que mudou um pouco esse perfil? Tem continua igual? Porque a gente tem várias gerações atuando ao mesmo tempo. Tanto criando e tomando conta e fazendo gestão de empresas, como consumindo. Você acha que isso já interfere de alguma forma ou ainda continua meio parecido com a origem? Na verdade, a maioria das startups que eu tenho posição, os founders têm já de 27, 28 e 30 anos para cima. A SweetShare foi um caso bem atípico, porque o Marcelo, que hoje é meu sócio no Founders Club, tinha 21 anos, né? Mas a grande maioria são pessoas que já têm algum nível de experiência. Tem uma fala muito bacana do Jack Ma, fundador do Alibaba, que ele fala que dos 20 aos 30 tu tenha bons professores, dos 30 aos 40 tu te aventure a fazer qualquer coisa, que dos 40 aos 50... tu faça alguma coisa que tu seja bom de fato, e daí por diante, já dos 50 a 60, tu ensine outras pessoas, que é o que eu tô fazendo agora. Tô com 53 anos, então me dedico muito a apoiar outras pessoas a se desenvolver. Então, geralmente, as pessoas que estão numa faixa ali dos seus 30 aos 40 já criaram uma bagagem. É muito bacana pegar e investir nos empreendedores que já trabalharam em determinada área, conhecem muito a dor da área, então é legal que uma nova que eu acabei de entrar agora,
que a gente faz verificação de pricing. Eles criaram um mecanismo que varre a internet, busca os preços e tu define, tu é dono de um supermercado, ele pega o teu supermercado e vai assim, me dá o preço desses produtos num raio de 15 quilômetros. Então ele pega todo o preço comparativo dos outros teus concorrentes e te traz E por coincidência, esses founders trabalharam por mais de 10, 15 anos trabalhando como consultores, vendedores e entendendo a dor do mercado. Então, geralmente, quando o empreendedor passa pela dor, ele começa a entender melhor o problema, né? Porque não adianta tu criar uma coisa que as pessoas não querem comprar. Então, geralmente, esse empreendedor já vem com uma bagagem um pouco maior, ele já está lá passando os seus 20 e poucos anos, 27, 25, ele já criou alguma casca, mas geralmente PipeRun nem se fala, ali é um CRM de vendas fantástico, eu conheci eles, todo mundo já estava na faixa dos 35, 36, 40, 40 e poucos. Então, e geralmente eu percebo isso, quanto mais velhos, mais maduros, mais preparados, mais chances de dar certo. E tu falou muito de founders, enfim, que é até um indicador que tu analisa para entrar, de ter pelo menos 3. E às vezes a gente tá meio solitário, tá, enfim, tendo uma ideia, o Rodrigo já teve a sua, inclusive. E quais critérios que tu diria também para encontrar founders? Porque às vezes a gente tá sozinho, tem uma boa ideia, mas nosso círculo ali a gente não encontra nem com amigos próximos de infância ou da empresa, critérios que façam sentido entre si. O que tu diria, assim, que dá para como se buscar esses parceiros, sócios, enfim? Interessante. Por coincidência, eu falei agora há pouco do Founders Club, que é um hub nosso. Para tu ter ideia, dentro desse hub a gente criou uma comunidade em 1 ano e 8 meses, uma comunidade de mais de 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, a gente mapeou mais de 1.600 empreendedores, e desses 1.600 empreendedores, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem 597 no dia de hoje, empreendedores dentro desse grupo. Dentro desse grupo já teve empreendedores que conheceram os outros empreendedores que a gente indicou para a Antler e eles juntos construíram um negócio e receberam um aporte de R$700 mil. Então, a sugestão que eu deixo para quem quer empreender, tem esse nível de visão, procura se inserir no ecossistema. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo que eu falei para ele, se eu tivesse começado o meu negócio, que eu comecei na internet em 2000, com todo esse ecossistema que existe hoje, eu falo sem falsa modéstia que com certeza eu teria ficado bilionário, muito provavelmente. Por quê? Eu era dono do gramado.com.br, sãopaulo.com.br, turismo.com.br, reservas.com.br. Na época, em 2003, eu já recebia 3,6 milhões de visitas por mês. Né? Imagina que quando eu virei afiliado da Gol, eu queria que a Gol me pagasse R$10 mil por ano para ter publicidade em todos os meus sites. E eles me oferecem, em dezembro de 2013, entrar no programa de afiliados. E me oferecendo 4% de comissão em tudo que eu vendesse. Primeiro ano a gente vendeu 1,2 milhões, segundo ano a gente vendeu 5, terceiro ano a gente vendeu 7, até eu comprar passagens aéreas com BR, virar afiliado do Submarino, vendendo todos os meses de 1 milhão, 1,5 milhão todos os meses. Então, dizendo assim, sugestão para quem pensa em empreender, para quem tem necessidade, se insere no ecossistema, gera as conexões necessárias, participe de eventos. Agora a gente tem aqui South Summit, Web Summit, Gramado Summit. Hoje tem tantas oportunidades de conexão, de tu encontrar as pessoas certas, e às vezes sentado numa mesa, num intervalo entre um painel e outro, num restaurante, no South Summit, por exemplo. Já conhecia o Mário da Domo, o Mário me apresentou outro fundador, que eu fui lá, apresentei para o pessoal da Panvel, e hoje eles estão numa POC, desenvolvendo um baita de um projeto na Panvel, né? E a mesma coisa em relação até a uma outra startup que eu estou apoiando, exatamente, ter as conexões certas e viver esse ambiente. Eu acho que vivendo ambiente tu consegue gerar as conexões, tanto para quem está buscando founder, tanto para quem está buscando, e falo até de empresários que estejam buscando soluções para trazer inovação para os seus negócios também. Eu acho que esse jogo vale para todos. Vale para quem quer empreender, vale para quem já é empresário e tem o seu negócio, como é que tu traz inovação para dentro de casa, e vale também para quem quer investir. Por exemplo, o investidor pode ir num evento, num stand de startup, conhecer uma startup, e de repente ele pode tomar a decisão, gostei do teu negócio, tem uma expertise gigante, tem uma carteira de clientes dentro do meu negócio que tem 10 mil clientes que pode atender, que essa tua solução eu posso plugar neles. Então, às vezes é tão fácil de a gente gerar diferença e apoiar negócios e um gerando valor para o outro, né? Então, sempre esteja no lugar certo, te movimente. Quais as mesas que você está sentando? As mesas que tu está sentando também diz muito para onde tu consegue levar o rumo da tua vida, né? Sim. Eu acho que dentro dessa linha, só reforça o quanto que o relacionamento acaba sendo sempre uma parte fundamental disso tudo. E eu acho que o outro ingrediente é a atitude de tentar. Às vezes as pessoas ficam lá, pois não aparece oportunidade, mas você está participando, você está se envolvendo, você está tentando. E eu acho que o mais rico disso é essa interpretação que você traz. A gente pode olhar
com viés de investimento, startup, enfim, mas eu posso olhar para uma pequena melhora para o meu próprio negócio, Sim. né. Então, assim, tem tanta conexão que dá para fazer, e eu acho que esse mundo dessa velocidade que as coisas aconteceram trouxe um pouco essa interpretação de participa, vai, conversa, que a chance de acontecer um negócio ou alguém que conhece alguém que possa te indicar, e eu acho que o Anderson faz isso com um brilhantismo absurdo, porque, essa rede de conexão é tão rica e às vezes não é por um ganho necessariamente, é só pelo sucesso de uma indicação, que Uhum. bom que deu certo, e amanhã depois aquilo pode virar um outro negócio. E isso é muito engraçado, né? Porque quem me ajudou a fazer o valuation da startup que eu vendi para a Vetex foi o Rodrigo Bayer, que na época estava no SoftBank, ele era um dos representantes do SoftBank. E o Rodrigo Bayer foi exatamente. Eu acompanhava, ele tem um canal no YouTube que se chama VC para Founders, e eu acompanhava ele pelos eventos, e eu sempre vi ele dizendo assim: siga e curte o canal, né? Acompanhe o canal. Só que eu observei que ele não usava nada de estratégia de SEO. Uhum. Né, aí um belo dia eu chamei ele por dentro do LinkedIn, eu falei: Rodrigo, eu sou expert em SEO, consigo te ajudar a melhorar o ranqueamento, posicionamento. Se tu quiser, eu te cedo 30 minutos do meu tempo, mas isso antes de ele me apoiar na parte de Uhum. M&A. Tô contando pra vocês como eu conheci ele. Hum. E foi legal que eu não só te dei aqueles 30 minutos para ele, como depois eu fiquei acompanhando o movimento de performance, dizendo: aqui tá melhorando, melhorou 100%, 200%, 300%. Ficamos amigos, e quando eu precisei do apoio dele, ele me apoiou, né? Então é muito legal, e é muito legal e bacana o nível de conexões que eu fui criando ao longo do ecossistema, né? Dentro desse ambiente todo de inovação. Hoje eu falo com o Romero Rodrigues, Rodrigo Bayer, eu estava falando com o Anderson Tisca, da Endeavor lá. Enfim, a gente trouxe para palestrar no Founders Club o Luiz Justo, CEO do Rock in Rio. Então hoje, eu estava semana retrasada, a Carol Pfeiffer me chamou para ir no evento dela, a Camila Farani me chamou para... Enfim, é muito legal que tu vai conhecendo pessoas assim que partem de um pressuposto que em determinado momento nunca seria tangível, a priori na tua vida, quando vê essas pessoas estão entrando em contato contigo, te convidando para alguma coisa específica, né? Então é muito bacana. Eu até mencionar o que pra mim é um dos expoentes mais conhecidos e famosos aqui no Brasil de Venture Capital em geral, que é o Romero Rodrigues, né? Inclusive ele teve uma distribuição de um fundo de Venture Capital em 22, o Headline, tava em período de alocação, enfim. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais dessa relação. Eu, por curiosidade, também queria entender um pouquinho como é que se deu essa história. O Romero, eu tenho quase certeza que foi por dentro do LinkedIn também, porque isso é uma estratégia que eu até ensino os fundadores de startup, porque às vezes, perdão, eles querem buscar investimento e não sabem como. Né, e eu falo para eles: a primeira forma que tu tem de quebrar gelo é quando tu for falar com uma pessoa, essa pessoa já te conhecer e tem algum nível de grau de rapport por ti. E uma das estratégias, agora o Romero vai ficar sabendo como é que eu me aproximei dele, mas enfim, eu comecei a curtir e acompanhar as publicações do Romero. Uhum. E quando tu começa a curtir uma publicação e comentar, o teu nome aparece a tua foto. E eu tô dizendo parabéns, pô, que bacana, conteúdo isso. Então, pô, se ele fica 2, 3 meses vendo eu acompanhar as publicações, e quando eu chamar ele por dentro do LinkedIn dizendo: Romero, quero conversar contigo sobre determinado tema, a probabilidade de ele conversar contigo, porque ele já está conversando com alguém que ele já conhece a priori. Né? Tanto que o Romero participou de uma aula nossa do Founders Club, foi a nossa aula com recorde de público, deu 290 pessoas online simultaneamente. E foi através disso, né? Então hoje, algumas startups eu até já indico para a Headline, volta e meia eu falo: Romero, estou com uma startup bacana, exatamente por essa conexão, pelo veículo que ele está hoje. E tem a questão também que tem alguns sócios dele. O Romero foi sócio do Rodrigo Bayer, que também foi sócio da Carol Strobel, que a Carol está lá na Headpoint. Uhum. E no fim, essa teia de conexões, um vai te abrindo a porta de outro. Tanto que eu queria falar, por exemplo, com o Anderson Tisca, eu cheguei direto para Carol: faz o endorse para mim, me apresenta. E o Anderson agora está para ser um dos próximos speakers de um dos encontros do Founders Club também. Então tu vai construindo isso por relacionamento. No fim, uma coisa vai puxando a outra, né? Que legal, legal. E indo na linha dos fundos, enfim, a gente tem uma área que... A XP é uma grande responsável pela democratização dos investimentos alternativos no Brasil. E apesar de a gente ter evoluído bastante a partir de 2018, falo pela distribuição que a gente tem aqui também, que a gente tem intensificado nos últimos 3 anos principalmente, ainda é muito novo. Acho que a gente tem um potencial gigantesco para evoluir. O Brasil tem
excelentes personalidades, literalmente pessoas que fazem chover canivete com pouco, né? Aqui no Brasil a gente sempre dá uma improvisada e consegue dar a volta por cima e criar coisas diferentes. Mas o Venture Capital dentro do Private Equity, dentro de Special Situations, outras estratégias, ele, como tu comentaste várias vezes, é uma das estratégias mais arriscadas, porque muitas vão ficar pelo caminho. E se a gente pudesse daí agora separar, não olhar daí do lado mais, enfim, do que tu utiliza de critérios para investir, o que tu começa a notar que talvez possa dar errado, enfim, o que leva essas empresas acabarem ficando pelo caminho, e se isso existe alguma possibilidade mesmo, que às vezes a empresa é competente, tem um time bom, tem todo um processo bem feito, mas ainda assim não dá certo, talvez por sorte, por mercado, pelo momento. O que tu diria assim que geralmente impacta, mesmo tendo um time bom, tendo um momento interessante de mercado, que às vezes também faz ainda não dar certo? Desalinhamento entre os sócios é um dos fatores mais comuns dos insucessos das startups. E eu vou dizer que não só startup, acho que na economia real também. Sim. Né? Então, quando não tem um alinhamento de perspectiva, objetivo, metas, enfim, briga entre sócios acaba levando um negócio à ruína. Né? Mas tirando essa característica, eu acho que o que geralmente, olhando os negócios nascentes, é um produto que ainda não tem o PMF. A gente chama de PMF, é Product Market Fit, aquele produto que se encaixa realmente resolvendo uma dor. Tanto que a gente trouxe um case super bacana para um dos encontros do Founders Club, que foi uma menina que recebeu no PowerPoint 8,5 milhões de reais e o negócio sucumbiu. Depois de 2 anos e meio, o negócio acabou. E tem uma das falas assim, eu falei, qual foi o principal aprendizado, né? Foi legal trazer, falar de sucesso é bacana, mas é legal trazer os aprendizados do insucesso também. E eu achei muito bacana que ela falou o seguinte, Anderson, não dá pra gente vender o que as pessoas não querem comprar. E tu pode botar o dinheiro que tu imaginar no mundo que não tem, né? Então acho que essa questão que eu trouxe sempre, isso funciona muito, até na minha tese de investimento, eu só invisto no que eu consigo vender. Tanto que na maioria das vezes a primeira coisa que eu faço, eu tento vender. A SweetShare, essa empresa que eu vendi para a VTX, depois de 3 anos, eles tinham uma solução que eu fui num primeiro potencial cliente me disse não, segundo me disse não, terceiro, por coincidência, era a Fox, era aqui em Porto Alegre, e também me disse não no primeiro momento, mas eu fui conversando com a pessoa, chegou até um determinado ponto que ele disse não, eu pago, né? Mas eu teria que refatorar a solução, eu teria que mudar algumas coisas. E exatamente isso, a característica, a solução tem que atender a algo que de fato resolva um problema, né? E problema não só de poucas pessoas, mas de muitas pessoas. Por isso que eu falo aquela questão de discernir um bom negócio do bom negócio para investir, porque qualquer bom negócio que tu consiga 300, 400, 500, 600 clientes é um baita negócio, mas como é que tu vai ter um negócio que vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 mil clientes? Como é que tu tem um negócio que escale, né? E como é que tu entra num negócio que eventualmente não tem teto? Então a questão founders, relacionamento entre founders, segundo seria essa questão de ter de fato um produto e terceiro também é olhando para LTV. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica, LTV é o Lifetime Value, né? Quanto esse cliente vai te deixar ao longo do tempo. Então agora eu estou tentando apoiar algumas soluções que entram para o mercado de PMEs, mas o que acontece? Particularmente olhando a parte de contabilidade, né? O business tem que, para um contador, se ele vai atender só PMEs, inevitavelmente, em algum momento, quando esse cliente crescer, ele vai dar churn. Né? Porque quando ele vai ter que ir lá para entrar para um lucro presumido, lucro real, e assim mudar a forma, e ele não vai atender mais esse cliente ele tem um ciclo de vida mais curto, diferente do construir um negócio que tu pega desde o pequeno até o grande. Então, sempre quando a gente pensar um business, né, qual o ciclo de vida. Isso é uma coisa que a tecnologia vem nos impactando fortemente. A Kodak foi uma empresa que durou mais de 100 anos. Né? Bastou em 6 anos o mercado de câmeras digitais acabar com o mercado da Kodak, mas bastou os nossos telefones celulares acabar com o mercado de máquinas fotográficas digitais. Então essa questão da inovação em ciclo de vida e produto, tu tem que ser de fato visionário. Não é por menos que a Apple é o que a Apple faz, porque ela está sempre se reinventando exatamente para ela mesma, exatamente matar os produtos do passado e já criando os produtos do futuro. Né? Então, sempre com uma visão de inovação, visão de longo prazo e longevidade, né? A tecnologia é isso que a gente está vendo muito já hoje, né? Alguns ciclos de vida de curto de produto é extraordinário em determinado momento, mas quando vê é voo de galinha, aquele voo raso, né?
Então, enfim, poderia também entrar aqui, mas no mérito de vários pontos, mas... Mas é interessante quando o Anderson traz essa visão, né? O quanto que hoje o empreendedor, né? Independente do tamanho da empresa, o tempo da empresa, né? O quanto é importante ele estar tentando fazer esse exercício de auto sabotar o próprio negócio no sentido de o que que eu poderia fazer que o meu negócio deixasse de existir. É melhor ele enxergar isso antes Exatamente. para conseguir corrigir do que vir em alguém que enxergue algo e daqui a alguns anos não se tenha mais. Isso conceitualmente para todo e qualquer negócio de base tecnológica é meio que uma máxima, né? É Ele uma tem que máxima. estar permanentemente se reinventando, se renovando, tendo a capacidade de ele mesmo matar o próprio negócio, porque se ele não fizer, alguém vai fazer por ele. Exatamente, que bom que ele conseguiria enxergar isso, né? Exatamente. Mas ainda dentro dessa linha, eu acho, Maroc, bacana quando a gente fala de fundos de investimento olhando para empresas com esse viés de inovação ou tentando solucionar um problema de mercado de uma forma mais disruptiva, às vezes, o quanto isso possibilitou, ampliou para que pessoas com, quem sabe, um recurso de investimento não tão alto conseguisse também aproveitar disso. Fala um pouco para Essa, nós disso. essa, essa é uma vantagem. O que me fascina na parte do Venture Capital é como é que tu tem um investimento, por exemplo, uma startup. Tem uma startup que eu investia com 30 mil reais de faturamento mensal, em 18 meses eles crescem 600%, eles vão para o faturamento de mais de 200 mil reais. E eles queriam fazer uma movimentação de mercado e eles me pedem se eu não quero fazer a minha saída. E eu falei, como depois que eu entrei tu cresceu 600% em 18 meses, se tu me pagar 600% do que eu investi, eu saio. E eles me pagaram 600%. Então, como é que tu tem 600% de remuneração em 18 meses? Não tem produto financeiro no Não mercado existe. a priori que te pague isso, né? Então, e é muito bacana que, pelo meu histórico, das minhas saídas, eu já fiz saída com 20 vezes, 40 vezes, 60 vezes e 90 vezes. E eu tô falando isso praticamente todas, na média, foi de 2 anos a 3 anos. Não tem 90 vezes, a gente tá falando de 900%, não. Não, 9 mil. 9.000%, né? Perdão. Não Não tem, não não tem. tem. Só que daí vem a questão do equilíbrio, porque como tem aquelas que tu perde um pouco, na média vai dar 200, 300, 400, Sim. porque tem a equação, né? Sim. Porque nem tudo é um mar de rosas, né? Tem a parte que tu perde. A gente fica falando da parte boa, Claro. mas a gente não fala muito da parte ruim. Eu lembro que há muito tempo, em uma oportunidade em São Francisco, o pessoal falava muito, né? Das 100 investidas, 95 deu água, 5 deu para tirar alguma coisa e 2 explodiram, né? E na média dava ali uns 30, 40%. Isso eu tô falando há 7, 8 anos atrás. Isso mudou muito esse percentual para hoje ou é mais ou menos isso? No geral, de 10 a 20% do portfólio vai pagar o portfólio inteiro. Uhum. Essa é a premissa, né? E é isso mesmo. Alguns casos, enfim, eu tô tentando escrever uma história diferente, né? Ainda tenho 12 startups no portfólio, vamos ver o que vai acontecer com essas próximas startups ao longo do tempo, mas eu quero desenhar uma história diferente de fazer com que os 50%, 60% do portfólio performe. Essa é a ideia. E no mundo da tecnologia, que tem tudo a ver com startups, isso é meio óbvio. Até o nosso negócio é muito posicionado no meio digital, inclusive o programa faz parte disso. Mas eu vejo ainda muitos negócios pequenos, grandes, já antigos também, da economia real como um todo, que não se posicionaram ainda, né? Ainda estão um pouco por fora, principalmente das redes sociais, que hoje são uma das formas mais eficientes de escalar o negócio. Seja ele qual for, o setor que for, o tamanho que for. Tu diria que é possível, que eu tô tentando fazer um alerta, se converte a minha opinião, né? Dessas empresas que ainda não olharam para isso. Eu tenho, por exemplo, amigos, enfim, meus pais, pessoas talvez um pouco às vezes mais velhas, que não se atualizaram nisso e talvez no futuro possam ser substituídas por outros negócios por não terem se posicionado, né? O que tu diria assim, por exemplo? O que acontece? Quando a gente está falando de economia real, tá? Roupa, vestuário, enfim, alguns negócios vão existir para sempre. Padaria, um Enfim, supermercado. então o que é tangível, né? A priori, é lógico, vai ter tendência de inovação em relação a novos produtos, novas tecnologias que tu vai inserir dentro do teu mercado e enfim, não precisa se preocupar tanto. Mas todo e qualquer negócio que envolva tecnologia
Sim, é lógico que tem que olhar nessa perspectiva. Não vou longe. A IA hoje existe de assistente de IA fazendo papel de SDR. Não sei quanto você já utiliza eventualmente algumas coisas aqui, mas antes precisava ter eventualmente 10, 15, 20 pessoas para um processo que era quase que mecanizado, mas é Uhum. autorresposta, tipo Sim. call center, Uhum. né? E hoje tu tem um assistente que faz isso para ti perfeitamente. E tem outra, com voz igual como um humano, Uhum. e a ponto de não perceber que tu tá conversando com uma IA, um assistente de IA por voz, simulando um humano, né? Então, com certeza, o impacto da inovação e tecnologia em vários negócios acabam tendo, assim, uma relevância, e sempre bom estar atento. Eu acho que, ah, ah, pensando em business como um todo, negócios como um todo, como é que tu cria tendência em vez de tu acompanhar a tendência, né? Então, Uhum. o desafio sempre é como é que o desafio é como tu te manter atualizado bastante a ponto de poder criar a própria E como tendência, se antecipa construir, dos como se movimentos, né? antecipa os movimentos, né? Mas com certeza, tudo que envolve tecnologia, existe um olhar, uma necessidade de estar bem mais atento. A economia real não tanto, né? Uhum. Mas como é que tu pode utilizar na economia real, a tecnologia para crescimento? Pra otimizar os negócios, né? Eu, por exemplo, estou apoiando uma empresa de economia real, usando estratégia de startup para fazer, em vez de crescer do que a empresa crescia normalmente 20, 30% ao ano, fazer ela crescer 100% no ano, né? E isso é possível fazer assim, com estratégia de crescimento de startup. É possível trazer muito de algumas coisas, de algumas das estratégias para a economia real, né? Isso de fato é possível. Sim. E quem sabe até um olhar, eu acho interessante que se tem um negócio físico e que tem um canal de venda, então usando o exemplo de uma padaria, então assim, ela vende o pão lá no balcão. Existem outras formas de vender, então acho que se ela encontra com o mesmo produto que ela já faz, canais diferentes para diversificar a forma de faturar, teoricamente o produto é o mesmo, mas o serviço. E muito bacana trazer o exemplo da padaria. Meu cunhado tem a Latasca, vou fazer uma propaganda de graça agora, um jabá para meu cunhado, no centro de Porto Alegre. Que é a Latasca, que ele tinha esse perfil de cliente tradicional que consumia. Foi muito legal que ele se conectou com uma pessoa que era influencer, né? E falando de gastronomia, ele conseguiu ampliar a receita dele em 20, 30, 40%, exatamente por trazer uma pessoa que era conhecida, falando com pessoas que se relacionavam próximos ao bairro e trazendo receita adicional para dentro de casa que ele nunca. Exatamente usando a estratégia de startups, né? Que a gente usa hoje, construção de canais via influencers, via parceiros, via afiliados, né? De várias formas que a gente tem de desenvolver canais. Porque é exatamente isso, às vezes 2, 3 canais adicionais que tu traz para dentro de casa, tu faz às vezes 3, 4 vezes mais a receita do que sendo algo do que tu tem normal dentro do teu negócio, né? E isso é uma coisa que a gente ajuda muito em startups, né? E que a gente desenvolve muito em startups. Como é que a gente constrói canal? Como é que a gente... Beleza, hoje eu só vendo no físico, mas tu faz algum evento para mostrar o teu produto físico, né? Tu usa um influencer para ajudar a tu vender o teu produto, criou algum canal com parceria de alguém que possa fazer com que já tem uma solução que dentro do ICP, do perfil do público dele, também consiga consumir o teu, e ele consegue oferecer, e tu paga uma comissão para ele vender, que tu gera para ele receita adicional. Então tem muitas formas de tu gerar crescimento mesmo no negócio de economia real. Sim. É, que eu lembrei de um caso, ele não vai estar vendo esse programa aqui porque ele já tem um pouco mais de idade, mas que eu peguei uma vez no celular, assim, fui abrir o site, e era uma coisa... Isso faz 1, 2 anos, só que o site parecia que era dos anos 2000, assim, era aquela coisa grotescamente antiga, de bem como eram os primórdios da internet. E eu acho que por mais que ele não vá ser substituído, enfim, é um negócio de economia real, mas é exatamente isso, o quanto que ele deixa na mesa de não otimizar esse processo, utilizar a tecnologia para escalar os negócios. E também começar a bater de frente com players mais relevantes que já tem uma dominância maior no setor. Otimizar a logística, enfim, a rede de fornecedores, os clientes, e utilizar da tecnologia das redes, enfim, de modo geral, o tráfego pago para alguma coisa de poder escalar isso. Né? O negócio está bem, enfim, mas acho que deixa, às vezes, um pouco de dinheiro na mesa, mesmo não sendo focado na parte bem tecnológica, né? Perfeito. É que tem uma questão que eu acredito que o empreendedor ele acaba sendo cada vez mais, não só desafiado pelo cotidiano, mas assim,
também com papel social, né? Então, uma pessoa, um microempresário aí que tem aí 5, 6 funcionários, ele já tem um viés social, ele já está gerando emprego e a gente tem uma Uhum. quantidade grande de geração disso. Então, o quanto é importante que aquele negócio se torne sustentável, o quanto aquele negócio precisa estar se reinventando. Então, ele acaba também assumindo uma necessidade de estar olhando e não simplesmente criar o produto para vender no balcão. Ele precisa se reinventar, não só para o negócio crescer, de repente ele ter uma condição financeira melhor, mas também para o negócio dele não sumir. Porque toda vez que o negócio some, tem que ser reinventado de novo, a pessoa vai para uma outra, tenta buscar uma outra fonte de renda, e às vezes era um detalhe, é um ajuste, é o olhar para o lado. Então, assim, o quanto que ele também tem esse cuidado constante do seu negócio para não sucumbir. Às vezes a gente fica pensando numa grande Kodak nesse exemplo que você trouxe, mas às vezes é no pequeno, Uhum. né? No pequeno para diversificar. Então, assim, diversificar a receita é muito importante, assim como a gente fala de diversificar os É. investimentos. Exato. E essa questão de diversificação, muito bacana o teu ponto de vista, e vou trazer algo real que aconteceu comigo, porque no Covid, todos os meus negócios ainda estavam estruturados no que era do turismo, né? E eu tinha, o Covid foi em 2020, lá Uhum. 2019, início de 2020, eu tinha começado a investir em startup, novembro, março de 2017 eu entro na Anjos Brasil. Meu primeiro investimento foi a Mais Retorno no final de 2017, início de 2018. Meu segundo investimento foi na SweetShare em 2019. E foi muito bacana que eu falo, né, Deus acaba escrevendo reto por linhas tortas. Eu costumo dizer que sou um cara de sorte. Eu começo a fazer os estes bem em pleno Covid, porque eu fiquei uns 6, 7 meses só o caixa, só queimando caixa, porque não entrava nada. E o que me ajudou a segurar o Covid foi as startups. As startups começar a vender as startups foi que me deu um fôlego financeiro na época. E eu falo isso E foi bem de. a questão de diversificar, né, porque se eu não Sim. tivesse diversificado naquele momento, talvez eu teria me prejudicado por um. É por isso que eu comento, acho que as condições climáticas têm mudado também o suficientes para afetar os negócios. A gente falando aqui bem de Rio Grande do Sul, a gente teve pandemia, teve enchente ano passado, que se as pessoas não tivessem posicionado ou tivessem posicionado no digital, talvez teria uma possibilidade maior de, enfim, não ter que tomar outro empréstimo ou até não quebrar. Infelizmente, negócios ficaram pelo caminho. Então, acho que surge também essa necessidade de poder ampliar um pouco a rede de negócios para não se depender. A gente tem aqui uma vertente muito digital, mas tem muitos negócios que ainda não tem esse. E essa de muitos negócios ficarem pelo caminho, eu vejo, fui ontem ou anteontem no Instituto Caldeira, o DC Navegantes deve estar só uns 15% operacional. Todo aquele complexo lá fechado no centro, ainda tem várias lojas fechadas, né, vários. E é bem isso, eu acho que a diversificação é extremamente importante para tu construir, criar algum nível de segurança, né. Sim. E tu puxou um ponto ali que me interessa muito, que é o mais retorno. Não foi nada combinado aqui, enfim, nem não tinha a menor ideia. E não é para fazer um merchan de graça, mas eu utilizo e recomendo quem é alocador de fundos, enfim, quem acompanha minimamente tem alguma alocação em fundos. É um baita de um software, enfim, que mostra com vários prazos, enfim, várias determinadas métricas que a gente pode utilizar. Mas queria que tu contasse um pouquinho essa história, porque tem tudo a ver com o meu dia a dia. Eu uso literalmente todo dia aqui na Faz o software e não sabia que tu tinha investido lá atrás no. Então, a Mais Retorno, eu entro na Anjos do Brasil em março de 2017 e, por coincidência, o Danilo, foi fundador da Mais Retorno, também entra no Anjos do Brasil. Ele era sócio de uma corretora, saiu, vendeu a participação dele e estava buscando um negócio para investir. E foi bacana que nessa mesa, quando estavam os investidores, os novos se apresentavam, falava o seu nome e o que fazia. E na época eu me apresentei como sendo Anderson Gil, eu ajudo a escalar negócios no digital, é o que eu sei fazer Uhum. e faço com determinada maestria há 20 e poucos anos. E foi legal que expliquei que era com estratégia de SEO, e quando terminou esse almoço da Anjos do Brasil, o Danilo veio falar comigo. Anderson, estou começando um projeto, me explicou que ia ser um site para geração de informação para o mercado financeiro, de educação, com o propósito de gerar lead, que também ele seria um AI, né, e foi muito bacana que ele, quando eu falo para ele, que ele me pergunta se eu ajudaria ele, eu falo, cara, tranquilo, ajudo. Isso foi em março de 2018, eu falo de novo com ele em maio de 2018, perdão, 2017. Junho eu falo com ele de novo no Gramado Summit, ele me mostra já o site funcionando assim, arruma o código aqui, faz assim.
E foi legal que em outubro de 2017 ele foi falar comigo porque tinha uma empresa norte-americana que queria fazer uma fusão com ele. Uhum. E ele veio perguntar, ele perguntou pra mim, Anderson, me ligou, Anderson, posso falar contigo? Eu falei, vem aqui no meu escritório, vamos conversar. Daí ele chegou no meu escritório e perguntou qual que era a minha opinião, o que eu faço. Eu falei, cara, não erra onde eu errei, mantenha o foco no teu negócio. Eu vendi um carro e construí um sistema de reserva online em 2005, perdão. E poderia eu ter criado a Booking no Brasil, não fiz isso porque comecei a ganhar muito dinheiro vendendo passagens aéreas com a Gol e não dei foco no negócio, ganhava. Por que eu vou passar tanto trabalho para fazer o sistema de reserva, fazer os hotéis aderir, se eu já estava ganhando dinheiro de outro lado? E eu falo para ele não, para ele manter o foco no negócio dele, deixar a porta aberta. Só que quando ele tá saindo do meu escritório, eu falo pra ele, Danilo, pô, em vez de tu falar comigo a cada 3, 4 meses, deixa eu virar teu sócio, deixa eu virar investidor aí, dá mais retorno. E foi daí que eu me inseri, né? E foi muito bacana que a gente tinha 6 mil visitas mês no site, e só, enfim, não sei se posso saber essas informações ou não, mas só para resumir, eu posso dizer que quando eu saí do negócio 2 anos e meio depois, a gente recebeu 1 milhão de visitas por mês no site. Né? E foi muito bacana. Falei com o Danilo ainda essa semana, porque tem um site de declaração de criptoativos, a Declare Cripto. E então, um desafio agora de declarar e eu quero comprar publicidade no site. Então, eu falo com ele até hoje, se tu falar, eu posso até te fazer a conexão pro Danilo, de repente chamar ele aqui uma hora para Pode ser, ia ser bem legal. Tá, faça a conexão. E como é que essa história também, tu comentou muito de domínios, né? Que tu começou comprando, enfim, se antecipando. Como é que se deu esse start, assim? Muito bacana. Na verdade, em setembro de 1999, eu tô no mestrado, fazendo mestrado, e vai o pessoal do Terra fazer uma palestra do que era a internet, o que ia ser. Eu acho que vale a pena contar um pouquinho antes. Sim. Na verdade, eu tinha um negócio de camiseta promocional e trabalhei 1 ano e meio no Ministério da Previdência. Só que no Ministério da Previdência eu queria gerar ganho de produtividade, ganho de eficiência. Acho que e meus colegas, me muito. odiavam, era persona não grata no trabalho. Eu falei, cara, eu sou um cara que eu amo trabalhar, Sim. eu sou meio que um dá pra ver que tu é apaixonado por negócios, pessoas e motivado por isso, né? E eu falei, cara, eu não vou ficar nesse negócio aqui. E daí foi bacana porque eu gostava muito de andar de avião, sempre gostei de andar de avião. E eu tinha muitos amigos que eram executivos de multinacional. E eu tava me formei em 98. E eu falei, cara, vou sair desse emprego público aqui, vou fazer um mestrado, vou fazer era uma pós. E foi legal que eu saí direto da faculdade para o mestrado. Geralmente tu passa faculdade, pós-graduação e depois mestrado. E daí eu falei, vou arriscar, pedir demissão e fui me preparar para o mestrado e entrei no mestrado. E só que daí, em setembro de 99, o pessoal do Terra foi falar do que era internet, o que ia ser internet. E eu fiquei maravilhado com o Media Kit. Era 30 mil, 40 mil, era Bradesco, Itaú, Coca-Cola, e aqueles banners, né? Os banners com 30, 40 mil. Eu fiquei aquilo, caramba, se eu tiver um site na internet, vai ser um bom negócio. E tô indo pra Praia da Ferrugem, dia 23 de dezembro de 99. Tô entrando na Praia da Ferrugem, paro num posto de gasolina, que é o Posto Amizade, na entrada da Praia do Rosa, e vejo um folderzinho assim, praiadorosa.com.br. Falei, ó, se o praiadaferrugem.com, naquela época não tinha Google, tá? O Google, a relevância dos mecanismos de busca era praticamente zero no Brasil, as pessoas só digitavam o óbvio no browser. Eles procuravam direto www.praiadaferrugem.com. Essa era a dinâmica que seria. Eu pensei, se o praiadaferrugem.com.br for meu, as pousadas todas vão pagar pela publicidade. E bem naquela teoria, vende primeiro, depois entrega. Primeiro descobri uma pessoa que, dia 26 de dezembro, falei com uma pessoa que me cobraria 6 mil reais fazer o site. Era caro pra caramba na época, como se fosse 6 mil dólares. Dia 31 de dezembro de 1999, se olhar no registro.br, lá no Ruiz, vai estar 31 de dezembro de 1999. Eu registrei o praiadaferrugem.com.br por 40 reais. Na época era 100 reais. E dia 2 e 13 de janeiro de 2000, visitei 20 pousadas, das 20, 12 me pagaram 500 reais. Eu ganhei 6 mil reais em 2 dias. Aquilo era muito dinheiro, na época era 6 mil dólares. E eu estava de férias lá ou... Não, meu pai tinha uma pousada na Praia da Ferrugem. Eu ia todo verão, ia pra Praia da Ferrugem. Já fazendo negócio. E daí foi legal que dia 15 de janeiro de 2000 eu botei o site no ar e fiquei pensando. Eu falei, se eu comprar gramado.com.br no ano eu tô rico. Foi o que eu pensei, só que deu tudo errado. Por quê? Porque eu fiz errado em Gramado. Veja, eu primeiro vender, Praia da Ferrugem, primeiro vendi, depois entreguei. Lembra que eu falei, né? Primeiro vende, depois entregue. Gramado eu fiz diferente, eu empolgado, botei o site no ar, gastei 10 mil reais, até gastei mais do que... Botei o site no ar e primeiro ano eu fiz só 3 vendas em Gramado.
E por que que na Praia da Ferrugem, de 20 pousadas, 12 compraram, e Gramado eu não vendi nada? Porque na Praia da Ferrugem, dos 12 que compraram, 8 eram argentinos jovens que já falavam com a família por e-mail, que a gente chama de early adopters em tecnologia. E os outros 4 gostaram da ideia, porque o cara comprava a publicidade e eu tinha um negócio de camiseta, eu dava na frente o logotipo da pousada e atrás eu botava www Praia da Ferrugem para os funcionários caminhar na pousada fazendo propaganda do site. E Gramado, eu vou pra Gramado, todo mundo 35, 40, 50 anos. Pra tu ter ideia, em outubro de 2000, toca a campanha na minha casa. Meu negócio era nessa casa grande, que foi uma casa de passagem que eu falei pra vocês. Era meu escritório, era na sala de casa e na garagem tinha 60 mil camisetas. E em outubro de 2000, toca a campanha na minha casa, era o Plínio Rafael Gislene, dono do Hotel Lagueto em Gramado. Ele tinha em Porto Alegre Gislene Imóveis, a minha casa estava à venda. E ele queria exclusividade para vender, mas eu convido ele para entrar na minha casa e ele fica conversando comigo na sala. E ele pergunta o que eu faço. E eu, orgulhoso, falo: tenho sites na internet, inclusive o gramado.com.br é meu. E ele fala: o Hotel Lagueto é meu. E eu falei pro Plínio: pô, me paga R$500, que era o que eu cobrava por ano, para botar o site, vamos botar o teu hotel lá. E o Plínio falava pra mim: Anderson, esse negócio de internet nem vai dar certo. Ele falou para mim assim, não me pagou os R$500. Só que daí vem a história de startup. Em startup a gente usa um termo que é pivotar, né? Que é tu pegar, tu começar o negócio pensando no modelo, depois tu pivota ele. Eu comecei todo o business voltado para publicidade. E daí foi bacana que 15 de novembro de 2001, tô sentado na beira da Praia da Ferrugem, no feriado lá na Praia da Ferrugem. E os meus clientes sentados atrás de mim, uns 2 metros, conversando e falando assim: já tô com toda a pousada lotada, já vendi todo o Natal, já vendi todo o Réveillon, já tô com reserva para janeiro. E empolgados, conversando e ouvindo eles falando empolgados. E nisso chega uma pessoa falando assim para eles: eu vi que vocês falaram que já venderam tudo, eu não vendi nada ainda. E daí eu me virei para trás, quem estava ali era o Roberto, um dos que não tinha me pago. Né? Por quê? Porque como é que era antes do advento da internet? Eu que tinha pousada na beira da rua, eu só pegava uma placa que era assim: lotado e a vagas, lotado e a vagas, e assim era tudo walk-in, né? Eles que não que as pousadas eram para dentro das ruas, eles tinham que ficar com alguém na rua com uma plaquinha de vagas, pegava o cara para um e levava o cara para dentro da pousada. Que loucura, é walk-in, né? Era assim no passado, né? E foi aí que foi a minha visão é bem questão de ser visionário, né? Tô te contando a parte boa, dei uma all-in nessa jogada em 3 anos vendendo tudo, mas não vai dar tempo de contar tudo aqui hoje, eu acho. Mas resumindo, eu tive um insight e deles falaram assim: tu tem que falar com o Anderson tá sentado ali. E eu me virei e falei: não, Roberto, no final da tarde vou lá falar contigo. E falei pro Roberto o seguinte, daí que eu tive a ideia de fazer, eu cheguei na pousada do Roberto, falei pra ele: Roberto, vou te colocar de graça no site e tu me paga 15% de comissão de tudo que eu vender. E resumindo, isso foi 15 de novembro, dia 25 de novembro a página dele estava no ar, dia 5 de dezembro eu tava com a pousada dele lotado já para Natal, Réveillon, em janeiro já tinha ganho 4,5 pau. E eu falei: cara, eu sei o que eu vou fazer. Peguei meu carro, sentei lá no Hotel Lagueto, fala pro seu Plínio, com o Anderson, que tem a casa à venda em Porto Alegre, tá aqui pra falar com ele. E foi assim que eu pivoto, falo com o Plínio, a casa ainda tá à venda, mas na verdade eu vim aqui pra dizer que eu vou te colocar de graça no site e tu me paga 10% de comissão de tudo que eu vender ele. Gramado é a terra da permuta, né? Gramado, lá a hospedagem tu permuta, restaurante, acaba não pagando nada, tu botou ali. E resumindo, em 2003, a gente já tinha um negócio de mais de R$300 mil por ano, daí eu viro afiliados da Gol, e daí eu criei em 2006 a maior operação de aluguel de carro na internet, e assim os negócios foram indo, um negócio foi puxando o outro, sempre pensando em LTV e cross-sell, né? Sim. Porque depois que o cara me comprou o hotel, eu já posso vender o carro, já posso vender a passagem aérea, então como é que tu aumenta o teu ticket médio? Né, por cada venda, e até a estratégia que a gente utiliza para startup, sempre que tu fez uma primeira venda, como é que tu faz uma segunda vez para o mesmo cliente? Porque se tu faz uma segunda venda para o mesmo cliente, tu tem uma segunda venda CAC zero, né? Tu não tem um novo custo de aquisição, né? Sim. Então é questão de... o resto tudo foi estratégia. E eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível determinar mas se tu fosse selecionar um grande case assim, que mais te marcou, que tu mais gostaria, que mais te enche de orgulho nessa história? Com certeza a história da SweetShare. Um amigo meu, Gustavo, tinha sido convidado para ser banca de uma competição de startups em Gravataí. Gustavo tem um casamento, não pode ir, me convida: Anderson, vai me substituir. Era sábado, eu falei: cara, vou lá te substituir. E foi legal porque tinha 8 startups numa competição. De 8 startups, eu gostei da SweetShare, que ficou em 7º lugar,
porque a oitava não foi. Né? E o que foi interessante, porque eles só faturavam R$1.500 por mês, mas o que me chamou a atenção é que eles vendiam a solução a R$4,90 no B2C, então imagina, para faturar R$1.500, eram mais de 300 pagantes. E eu falei para eles, deixa eu validar isso no B2B, porque se eu fizer uma venda por coincidência também de R$500, a ideia era vender a R$49,90 por mês, que daria quase R$600 por ano, mas quem pagasse à vista pagava os R$500. Porque se eu fizer uma venda, eu faço 10 mil no digital. Isso é uma coisa que, enfim, não é, como é que eu posso dizer, não é falsa modéstia, mas online eu vendo, são 150 milhões de pessoas online que a gente tem hoje na internet. Então, se tu conseguir fazer uma venda, 2 online, tu distribui, ou bota tráfego pago, ou faz parceria, ou faz SEO, ou faz, enfim, whatever a gente vende. E foi assim, cara, foi assim que a gente foi de R$1.500 por mês. Quando vendeu a empresa para a Vetex 3 anos depois, já faturava mais de R$13 milhões por ano. E qual que era o serviço da empresa? Solução de atendimento e vendas por WhatsApp. Que loucura. Que loucura. Foi legal que em 2020, Óticas Carol, em pleno Big Brother, todas as lojas fechadas na época do Covid, foi por isso que a gente cresceu muito. Também aquela história, né? Enquanto alguns choram, outros vendem os lenços, a gente estava vendendo lenço, porque todo mundo precisava vender e com as portas fechadas. E a Óticas Carol no Big Brother de 2020 utiliza uma solução nossa com QR Code, que com o celular tu lia o QR Code, abria um screening por geolocalização, que foi o que eles melhoraram na solução. Tu estava em Porto Alegre, só abria as lojas de Porto Alegre e tu escolhia a loja mais próxima e tu falava com a loja te mandava os mostruários por foto, por WhatsApp, e tu comprava por WhatsApp e eles te entregavam. Né? Então, para vocês terem ideia, nessa época, Reserva, Cacau Show, Natura, um monte de empresa, Arezzo, utilizavam no link da bio do Instagram a nossa solução. Então era muito legal quando eu clicava no link da bio do Instagram, abria um screening com selecione a loja mais próxima, porque por geolocalização já puxava a loja. E era legal que estava lá embaixo, assim, Powered by SweetShare, assim, aparecia. Então, na verdade, todos os nossos clientes eram promotores da nossa solução. Quando a gente vendeu a empresa para a Vetex, a gente tinha mais de 500 clientes, um ticket médio que era R$570 por mês o ticket médio na época. Então foi um case tanto. Hoje o Marcelo é meu sócio no Founders Club, é muito legal que hoje a gente tem um outro negócio juntos. Show. Legal. É bacana quando a gente faz essa correlação, né, do momento difícil, se encontrar a solução, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma de enxergar as coisas. Eu acho que, infelizmente, a grande maioria das pessoas enxerga o problema e não consegue ver além dele. Vocês sempre buscando, mas como é que eu vou solucionar? Eu fico imaginando uma empresa que investiu pesado num programa caro, no momento que acabou colocando as pessoas numa situação super delicada, mas e agora? Eu tenho o problema daqui, né? Isso foi muito legal, a tua colocação, Rodrigo, porque o que me levou a investir nos meninos, né? Porque o que é? Eu tenho 25 anos de bagagem digital, naquela época era só 21, mas eu via todas as empresas querendo ter posição no digital. Então estava todo mundo querendo fazer site, todo mundo nutrindo as redes sociais, todo mundo querendo criar app. A gente estava bem na época do hype dos super apps, né? iFood, Rappi, as empresas crescendo, diversificando, criando mais coisas. Não é só venda de comida, é venda de comida com delivery, é venda de comida delivery também, pet e assim por diante, fazer compra por dentro do app. E de repente eu vejo uma solução onde a gente já tinha 120 milhões de pessoas na época com o WhatsApp instalado. Então era como eu fazer do WhatsApp um aplicativo de vendas, de posicionamento digital para toda e qualquer empresa. Sim. Então foi essa visão que eu tive e graças a Deus deu certo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, porque eu acho que tem muita gente que já tem interesse, agora talvez fique com um pouco mais de interesse de investir em startups, mas não sabe como. Qual que é o conselho primordial que tu deixaria para essas pessoas que querem começar a investir nesse mercado? Então agora vem a hora do jabá. É isso aí. Vira membro, quem quer investir, vira membro do Angel Investor Club, entra lá com a gente, lá é um hub que, enfim, tem gente lá dentro do SoftBank, tem Natura, enfim, tem pessoal de inovação de várias empresas. Rodrigo Borges. É muito legal, as trocas são extremamente ricas.
E é legal também porque a gente gera conexão também com outros fundos, então se quer botar um cheque maior, pensando em family office, enfim, a gente consegue indicar também outros fundos maiores por conexão. E para quem quer empreender, o Founders Club com certeza, né? Então, e pode me achar também por dentro do LinkedIn, eu sou bem ativo no LinkedIn, por dentro do Instagram também, pode me pingar lá no privado. Hoje 30%, 40% do meu tempo ainda fazendo trabalho voluntário, ainda eu tenho bastante tempo para apoiar bastante gente. Eu fiz disso lifestyle business, a única coisa que eu faço é apoiar esse ecossistema de inovação como um todo. Então, do Inovativo do Brasil ali que tu comentou, é o maior programa gratuito de aceleração de startups da América Latina. Ali a gente apoiou mais de 10 mil startups, então algo que a gente faz também para apoiar o ecossistema. Mas se inserir e estar próximo, né? Então, esteja lá perto do Founders Club, do Angel Investor Club, me conecta dentro do LinkedIn ou do Instagram e viver e respirar esse ecossistema. Vocês fazem parte disso também, gerando conteúdo assim rico, né? Eu acho que é uma forma de evangelizar e também proporcionar as pessoas acessarem, né? Porque isso eu acho que é algo extremamente importante. E também não é só questão de diversificar investimento. Como é que tu diversifica investimento gerando impacto, gerando emprego, gerando renda, né? De fato, fazendo diferença na vida de bastante gente. E, de fato, o impacto social disso é incomensurável, assim, é absurdo. É muito bacana a gente ver a mudança que a gente causa na vida das pessoas. A gente tem um slogan aqui muito forte que é a riqueza além do dinheiro, que se materializa exatamente nisso, né? Não é só o dinheiro, tem tudo que envolve ele. Estamos aqui para viver, para apoiar, para ajudar, para construir coisas novas, para deixar legados, e eu acho que isso é fundamental. Se preocupa muito com o planejamento financeiro das pessoas. E quando a gente vê e enxerga que tem essas oportunidades, a gente fica satisfeito, dizendo estamos no caminho certo, porque a gente também criou um ecossistema de alguma forma. E é legado com certeza, porque aqui a gente está falando de investimento de impacto, né? O investimento anjo não deixa de ser investimento de impacto. E aquela questão que gera emprego, gera renda, mas também gera imposto, que sustenta a saúde, sustenta a educação, sustenta a segurança, enfim, talvez às vezes nem sempre feito de forma 100% eficiente, mas é o que faz a máquina rodar, porque o que sustenta o país e faz o país crescer é emprego e renda, é a geração de riqueza, é através de produção de riqueza que a gente cria um mundo melhor, né? Então tá. Anderson, muito obrigado pelo papo aqui. Confesso que fui bem motivado e saio daqui, inclusive, com interesse em poder me relacionar ainda mais com o Anderson. É um privilégio ter aqui histórias que a gente gostaria até de poder alongar um pouco mais e não faltarão oportunidades para a gente conseguir alongar isso. Agradecer também ao Rodrigo, a quem está nos ouvindo. Então não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente espera vocês toda terça-feira às 19 horas com o Anderson, grandes personalidades do mercado, para agregar nos mais diversos assuntos como startups, tecnologia, entre outros. Então, obrigado pela audiência e até a próxima.